Vitória do Cruzeiro sobre o Vasco por 1-0. Uma vitória muito importante, porque o Vasco não facilitou momento algum para o Cruzeiro. Então, se torna uma vitória gigantesca, aonde o Cruzeiro foi parar no G4. É isso aí. Vamos falar um pouco desta performance do Cruzeiro dentro de campo. E para mim, o Cássio jogou muito bem, fez 4 excelentes defesas, 3 no primeiro tempo e uma no segundo tempo. Então, foi muito bem o Cássio, assim como a gente critica, como criticamos no jogo passado, agora temos que elogiar também. Mas precisamos que o Cássio estabilize melhor todos os jogos. Mas vamos elogiar o Cássio, porque o Cássio fez 4 excelentes defesas e ajudou o Cruzeiro nesta vitória. Não é porque o Vasco deu muita pressão no Cruzeiro, não. Porque acontece, o chute que o Vasco deu, os atacantes do Vasco deu, parou na mão do Cássio. E o Cássio está lá para isso, para defender. E a zaga do Cruzeiro, Vidalba e Jonathan Jesus, jogou muito bem. Jogou muito bem, firme e consciente. Quando era para dar chutão, como tinha que ser, eles deram. Zagueiro, para mim, tem que ser isso, jogar sério. Quando é para dar chutão, dá chutão. Não queira ficar saindo para o lado ou recuar para o goleiro. Dá chutão, assim como fizeram Jonathan Jesus e o Vidalba. Foi muito firme nas divididas, jogou muito bem, teve consciência, assim também como Fagner, Kaique, o Kaique do lado esquerdo e o Fagner do lado direito. O Fagner jogou muito bem, a hora que era para avançar, ele avançava, e na hora que era para voltar defendendo, ele defendeu muito bem, que neste momento é o titular, é o lateral direito titular do Cruzeiro, é o Fagner. Então, temos muito que elogiar. Assim como o Kaique também jogou muito bem, foi consciente, não foi aquele jogador que toda hora queria sair de brano, pegava a bola, roubava a bola, tocava a bola, ia, voltava, protegia a zaga. Então, foi para mim, foi a melhor zaga, foi a melhor defesa desde o início do tempo, desde o início do ano do Cruzeiro. Foi a melhor defesa que o Cruzeiro fez hoje. Assim como meio de campo, Lucas Romero, Lucas Silva e, e, e o nosso garoto Matheus Pereira, Lucas Romero, como sempre, não é de admirar, porque não é da gente ficar assim, nossa, que partida, porque ele sempre faz essas partidas. Uma partida firme, guerreiro, de raça. Ele é raçudo, um cara que luta pelo time, que dá o suor, sangue pela partida, pela equipe. Assim também Lucas Silva, como eu já critiquei e eu creio que muita gente criticou. Eu já cheguei a falar que Lucas Silva, um tempo atrás, eu falei que Lucas Silva não dava mais para ser jogador do Cruzeiro e ele está mostrando aí que está queimando a minha língua, porque ele está sendo a válvula dessa equipe do Cruzeiro. Um cara experiente, um cara que não está prejudicando em nada e um cara que está correndo, defendendo, dá passe certo e não está comprometendo em nada. E Matheus Pereira, que a gente tanto criticou no início do ano, que a gente não estava vendo aquele Matheus Pereira, um cara preguiçoso, hoje, no Brasileirão, pelo menos a gente está vendo o Matheus Pereira mais aguerrido, um Matheus Pereira que busca mais a bola, que corre, que luta pela posse de bola e que marca também. Ele não é um jogador de marcação, mas ele tenta marcar. E quantas vezes hoje a gente viu ele fazer marcação e fazer com que roubasse a bola
dos jogadores do Vasco. Então, o meio de campo também foi excelente, assim como o nosso ataque. O Wanderson, para mim, foi o que rendeu menos, mas também não comprometeu em nada, porque ele preocupava muito a zaga do Vasco, do seu lado, do lado esquerdo, para que eles não subissem muito. Porque qualquer momento, se mandasse para ele, assim como o Kaique no segundo tempo, que mandou a bola para ele e fez a jogada do gol, foi excelente. Então, se postou muito bem o Cruzeiro. Caio Jorge, um cara forte, não fez gol, mas ajudou muito no ataque, fez a zaga do Vasco cansar. E para mim, o melhor do jogo, Christian. Christian, para mim, foi o melhor do jogo. Não só porque ele fez o gol, mas simplesmente porque ele correu, defendeu, subia, descia, ia para o meio. Ele foi um menino determinado hoje e fez uma excelente partida, como está fazendo nesses tempos. Então, hoje, o Cruzeiro, para mim, se postou muito bem dentro de campo. Então, foi excelente. Mas nós estamos falando do Cruzeiro. Nós estamos falando do Cruzeiro. Como é do Cruzeiro? A vitória do Cruzeiro, as pessoas não vão falar da vitória do Cruzeiro. Vocês podem ter certeza que vai arrumar algo para querer criticar, assim, a história do Dudu. Eles não vão falar da vitória do Cruzeiro sobre o Vasco, mas vão falar do Dudu, o que aconteceu. Escreve aí o que eu estou falando, porque eles não aceitam que o Cruzeiro tenha evolução. E eles só querem fazer coisas para trazer ambiente ruim para dentro do Cruzeiro. Escreve o que eu estou dizendo. O Cruzeiro se postou muito bem dentro de campo, jogou muito bem dentro de campo. É lógico que não foi aquele jogo que só deu Cruzeiro, não. É por isso que se tornou uma vitória gigante para o Cruzeiro, porque o Vasco também deu trabalho. E como eu estou dizendo, ao invés da mídia falar da vitória do Cruzeiro sobre o Vasco, eles vão falar do caso do Dudu, da, da entrevista que o Dudu deu, que não estava, que não entendeu porque estava no banco. É simples. Esquece, Dudu, torcedor do Cruzeiro, esquece a polêmica e vamos focar somente na performance do Cruzeiro. Quando a gente for falar, vamos falar do que acontece com a performance que o Cruzeiro está tendo. Assim como a gente criticou contra o Palestino, vamos então começar a falar da vitória sobre o Vasco, porque vai vir isto. O que a mídia esportiva vai falar é sobre isso, é sobre a atitude, sobre a entrevista do Dudu. Dudu é o Dudu e a diretoria, é a equipe do Dudu com a diretoria. E nós temos que ver somente o jogo do Cruzeiro, no Brasileirão, na Sul-Americana e na Copa do Brasil. E é isso. Só que como é o Cruzeiro, o foco não vai ser a vitória, vai ser essa atitude, essa entrevista do Dudu. E é isto. Escreve aí o que eu estou falando. E sobre o Cruzeiro, galera, cabuloso e cabulosas. O que vocês acharam da performance do Cruzeiro esta noite contra o Vasco? Você achou que o Cruzeiro foi bem? Você achou que o Cruzeiro teve sorte? Porque eu não acho que o Cruzeiro teve sorte, na minha opinião, mas eu quero saber as suas opiniões. É por isso que eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam, como que o jogo do Cruzeiro contra o Vasco. Se jogou bem, se postou bem diante do Vasco, se postou bem diante do Vasco.
entendeu? É isto que a gente tem que focar. E eu quero saber da sua opinião. E vamos setar o like, deixar o joinha para nós aí, para que esse canal venha alcançar mais pessoas e que a gente venha crescer. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E você que é inscrito, é, ative o sininho para que toda vez que a gente vier com notícias do Cruzeiro, vim chegar para você. Galera, eu quero saber muito da sua opinião. E também vamos fazer com que esse canal cresça, porque vocês é muito importante para nós aqui nesse canal. Galera, eu vou ficando por aqui e não esqueça o que eu falei aqui. Eles não vão falar da vitória do Cruzeiro, mas sim do, da entrevista do Dudu. Mas nós somos cruzeirense e nós queremos a vitória e o melhor para o Cruzeiro. Então, galera, é só isso. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E que Papai do Céu abençoe vocês. Fui!